quando as pessoas estão esperando algo que elas mesmas no coração sabem que não vai acontecer. Pessoas esperando. Quantos que esperam das autoridades? Quantos que esperam de líderes religiosos? Quantos que estão esperando que surja um fato novo? Quantos estão esperando que uma luz brilhe no fim do túnel? Quantos estão esperando para um raiar de alguma coisa nova? Meus queridos, esta passagem também nos mostra, e eu me baseio nos versículos 5, que diz que naquele lugar lá em Betesda, jazia naquele pé, lá no tanque, multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. O versículo 5, ele diz que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Eu quero dizer para você que me assiste, que nós temos aqui representado por estes versículos bíblicos o quadro da miserabilidade humana. Nós vemos nesse texto onde o pecado pode levar um homem. Como que o pecado torna o ser humano um ser miserável. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que foi colocado no paraíso para dominá-lo, para viver uma vida extraordinária e gloriosa. Agora este homem está numa situação catastrófica. É triste quando você pode passar por praças, você vê pessoas caídas, você anda pelas ruas da cidade, meninas novas, sofrendo, vendendo o corpo, meninos cheirando cola, meninos de rua. Quantas vezes é uma coisa que me causa uma tristeza muito grande. Homens caídos, jogados na sarjeta, porque são alcoólatras inveterados. Queridos, nós vemos tantos manicômios, tantos hospitais psiquiátricos, onde existem lá pessoas drogadas, pessoas que tiveram que ser internadas por serem alcoólatras. Hoje, mais do que nunca, é triste você ver o quadro da miserabilidade humana. E essa miserabilidade humana tem crescido assustadoramente. E os miseráveis não são apenas aqueles que são quem sabe, de um baixo poder aquisitivo. As misérias estão nas mansões. As misérias estão na alta classe social, onde aparentemente não deveria existir miséria. Não existe miséria de alimento, não existe miséria de moradia, mas existe miséria moral, existe miséria espiritual, existe falta, existe tristeza. Homens pedófilos, o homossexualismo, o lesbianismo graçando terrivelmente na vida de milhões de pessoas. Assassinatos, violência. Então nós vemos a olho nu as consequências do homem ter pecado no Éden e ter ficado longe de Deus. Mas olhando para este texto, e eu me baseio nos versículos 16 a 18, quando a palavra de Deus diz: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Meus queridos internautas, nós temos aqui o quadro da religiosidade mórbida, de uma religiosidade que não leva a nada. Este quadro nós vemos todos os dias. Pessoas que pensam que igreja, que culto, é apenas você ir numa igreja, ouvir um pastor, um líder religioso pregar, falar algo, se cantar alguns cânticos, fazer uma oração fria, uma prece, e só isso. Não acreditam em manifestações de Deus. Não acreditam em que Deus pode transformar a vida de alguém. Uma religiosidade marcada pelo formalismo religioso. Milhões têm vivido isso. Este é um quadro real do que acontece todos os dias, onde não se crê no sobrenatural, onde as pessoas apenas estão ali dentro de uma coisa quadrada, de uma coisa formal, destituída de espiritualidade, destituída de poder, destituída de autoridade. Quantas pessoas que têm vivido essa experiência vão e vêm e nada, absolutamente nada acontece de positivo em suas vidas. Nós vemos, eu volto a dizer, todos os dias da nossa vida, as pessoas achando que religião é apenas você observar dias chamados santos, tem uma homilia, o culto tem um começo, um meio e um fim, mas nada de sobrenatural acontece entre aqueles que estão participando daquele culto. Jesus, o que ele ficava abismado era com aquela religiosidade mórbida dos judeus, dos fariseus, dos saduceus. Ao invés de estarem interessados na cura, estarem interessados em que milagres de Deus aconteçam, de manifestar o poder de Deus na terra, eles estavam preocupados tentando tirar a vida do próprio Senhor Jesus. Mas, meus queridos internautas, um outro quadro que esse texto nos mostra está no versículo 7. O enfermo respondeu a Jesus: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aqui nós temos o quadro, também muito presente, um quadro que, mais do que nunca, é retocado com cores vivas todos os dias. É o quadro do egoísmo humano. Nós estamos vivendo uma época, meus queridos, terrível, onde as pessoas perderam, mas perderam mesmo, o desejo de serem boas para outras pessoas. A solidariedade humana, cada dia mais, está diminuindo entre as ações que as pessoas têm. As pessoas estão se fechando em si mesmas. O egocentrismo, o egoísmo cresce assustadoramente. E o apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, que ele escreveu a Timóteo no capítulo 3, ele já dizia isto: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,